Fala pessoal, sou o André Gusson, Course Director, e hoje vim falar para vocês sobre o computador Goa da Cresce. Um computador incrível em formato de relógio, disponível em diversas cores, que vai transformar o seu mergulho em uma atividade muito mais precisa e muito mais segura. É muito comum a gente ouvir dos mergulhadores que eles sentem certa dificuldade, tanto para configurar quanto para ler as informações que o computador informa para a gente durante os nossos mergulhos. Então a ideia desse vídeo é essa, te ensinar a configurar e entender as informações que esse computador vai te passar durante os seus mergulhos. Então vem comigo! Vamos lá pessoal, agora é hora de entender como funciona a configuração e os ajustes do computador Goa da Cresce. Um computador extremamente tranquilo de se configurar, um computador muito fácil de se utilizar durante os mergulhos. Temos aqui dois botões, os dois botões a gente faz a navegação pelo menu, um botão de seleção, os botões de ajuste, enfim, vocês vão acompanhar passo a passo como funciona para a gente configurar o computador Goa. Vale lembrar que a única diferença que o Goa tem para o Neon é que o Neon é um computador para duas misturas gasosas e o Goa é apenas para uma mistura gasosa. Então temos aqui a tela principal do computador, onde a gente tem a informação de horas, segundos, dia da semana, dia e mês logo acima. Navegando um pouquinho, a gente entra no segundo horário. O segundo horário é legal pra caramba quando a gente vai mergulhar em outro país que tem fuso horário, a gente pode programar um segundo horário. Depois a função de cronômetro, o modo de mergulho, onde a gente vai navegar entre nitrox, ar, gauge, etc. O logbook, como que os mergulhos ficam registrados dentro do seu computador. As configurações de mergulho, as configurações de tempo, o modo de planejamento do computador, ver o que tem dentro aqui desse system. E é isso aí, e essa é a tela de mergulho padrão do Goa. Vamos lá, então você comprou o seu computador, tirou ele da caixa e o primeiro ajuste que você vai fazer é o ajuste da hora, da função de hora, ajuste do calendário, enfim, é muito simples. A gente navega até as configurações de tempo e acessa as configurações de tempo mantendo pressionado esse botãozinho de cima. Primeira coisa que ele pede para a gente mexer é no alarme. Eu quero o alarme ligado ou quero o alarme desligado. Então eu vou entrar aqui no alarme pressionando mais uma vez esse botão até piscar aqui, me habilitando para fazer a configuração. Quero o alarme ligado, vai aparecer esse símbolozinho aqui e o desligado fica sem nenhum símbolo. Particularmente, eu nunca deixo meu alarme ativado, porque independente do horário que eu programar, todas as vezes que o alarme acionar, ele vai gastar um pouquinho da minha bateria. Então vamos deixar o alarme desligado e no botão de baixo, no botão de escape, eu saio dessa seleção e volto para o meu menu de navegação. Então já fiz a configuração do meu alarme. E agora eu vou selecionar se eu quero um sistema 24 horas ou um sistema 12 horas. Seleciono no botão de cima, tá lá, ó, 12 horas ou, voltando aqui, 12 horas ou 24 horas, ó, 12 ou 24. Eu gosto de deixar o meu sempre no sistema no formato de 24 horas. Então agora a gente vai ajustar o valor das horas, né? Então vou colocar aqui 20 horas. Uma vez feito o ajuste, eu saio da seleção da hora e continuo navegando até chegar no ajuste dos minutos. Pressiono, mantenho pressionado, vou ajustar aqui 20 horas e 52, passou, e 52 minutos. Feito o ajuste de minutos, retorno ao menu e agora eu vou ajustar o que? Se eu quero um formato dia e mês ou um formato mês e dia. Olha lá, mês e dia, eu vou manter dia e mês. E agora eu vou para a data. Então está dizendo que é dia 26/9, realmente, hoje é dia 26/9. Mas se não fosse, basta pressionar, manter pressionado, acessei aqui
para poder configurar, fiz a configuração, retorno. O próximo valor, um mês, a mesma coisa, mantenho pressionado, faço a configuração, mês 9, saio e retorno para o menu. O ano e assim sucessivamente. Ajuste de horário feito, ajuste de calendário feito, eu vou agora para o meu tempo 2. Lembra lá atrás quando eu falei que ele tem um segundo horário que fica embaixo do meu horário principal? Então é aqui que eu ajusto ele. Basta manter o botão pressionado mais uma vez e fazer incrementos de meia em meia hora, tanto para mais quanto para menos. Eu vou deixar aqui um fuso de 4 horas mais. Uma vez feito os ajustes e as configurações de data, calendário, horário, enfim, a gente volta para a nossa tela principal e está aqui, ó. Eu tenho o dia da semana, o dia do mês, o mês, aqui o meu segundo horário e se eu quiser deixar eu tenho também a função dos segundos aqui. Então aprendemos aqui a configurar o relógio do nosso computador de mergulho. Agora a gente vai aprender a fazer as configurações de mergulho aqui nesse modo, no Diving Settings. Muito importante, antes da gente entrar nas configurações de mergulho, é a gente escolher como que vamos realizar o nosso mergulho aqui no modo, nas configurações de modo de mergulho. Hoje esse computador está configurado para Nitrox, então a gente primeiro vai aprender a configurar o computador para ar comprimido. Então eu navego até o modo, faço a seleção e aqui eu altero entre ar comprimido, Nitrox, Freedive, modo Gauge, ou eu deixo ele simplesmente os modos de mergulho desligados, que é importante se eu vou fazer uma natação ou for brincar na piscina do clube, eu não vou acessar com isso as funções de mergulho, poupando assim a bateria. Mas vamos deixar aqui configurado para ar comprimido. Uma vez a gente selecionando o ar comprimido, mantenho o botão pressionado. Uma vez o modo de mergulho escolhido, eu navego até o Diving Settings e vou configurar o meu computador de mergulho para o que eu quero realizar embaixo d'água. Então eu entro no modo de configuração e a primeira seleção que eu vou fazer é se eu quero ou não as paradas em profundidades acionadas. Então pressiono e mantenho pressionado, eu desligo as paradas em profundidade ou eu deixo essas paradas acionadas. Por questões de segurança, indique-se que deixe elas acionadas. Você vai eliminar nitrogênio durante essas paradas que o seu computador vai te solicitar durante o procedimento de subida. Feito o ajuste das paradas profundas, eu continuo navegando e o próximo ajuste é o Safety Factor. Seleciono o Safety Factor, lembrando que se eu estiver no 1 ou no 2, quanto maior for o número do Safety Factor, menores serão os limites não descompressivos a cada profundidade, aumentando assim a minha segurança durante os mergulhos. Então vamos deixar o Safety Factor no 0 e partir para o próximo ajuste, que diz respeito à altitude. Seleciono para poder ajustar e vou de altitude 0, nível do mar, altitude 1, uma montanhazinha, 2 montanhazinhas, 3 montanhazinhas, seleciono a altitude desejada, mantenho o botão pressionado e continuo a navegar nas configurações de mergulho. Agora eu vou ajustar a pressão parcial do oxigênio, lembrando que quanto menor for a pressão parcial, mais seguro será o meu mergulho. Quanto maior a pressão parcial, eu vou trabalhar mais perto dos limites de exposição ao oxigênio. Estamos trabalhando com ar comprimido, podemos deixar aqui em 1.4, 1.3, 1.2 até 1.6. Olha só que legal. Quando eu tenho 1.2, profundidade máxima que eu posso chegar é 47.1 metros. 1.3, 51.9, 1.4, 56.6
e por aí vai. Lembrando que eu estou realizando os ajustes com ar comprimido. Vamos deixar na regulagem aqui de 1.4 de pressão parcial de oxigênio, continuar a nossa navegação e encerrar os ajustes para ar comprimido. Uma vez feitos os ajustes para ar comprimido, eu posso sair dessa tela de ajustes e o meu computador está pronto para mergulhar com ar comprimido. Aproveitando que estamos trabalhando na configuração dos mergulhos no meu computador, vamos ver como faz para ajustar esse computador para mergulhos com nitrox. Então eu chego aqui no Mode, pressiono, mantenho pressionado, mudo de ar comprimido para EAN, aceito a seleção que eu fiz, parece aqui escrito nitrox, e eu vou configurar o meu computador para mergulhos realizando misturas enriquecidas com oxigênio, no caso nitrox. Então, Diving Settings, acesso o menu, ele entra parada profunda, ligado, Safety Factor 0, altitude 0, e agora sim eu vou começar a trabalhar as configurações para realizar um mergulho utilizando misturas enriquecidas com oxigênio ou o conhecido nitrox. Pressiono e mantenho pressionado, e a primeira coisa que eu vou ajustar é a porcentagem de oxigênio da minha mistura. Então eu posso ir de 21 até 50% de oxigênio. Então vamos supor que eu vou utilizar um EAN 36. Seleciono 36% de oxigênio, ele já me informa qual que é a minha profundidade máxima operacional, aceito a porcentagem de 36%, continuo a navegar até chegar na pressão parcial de oxigênio. Mantenho pressionado, realizo o ajuste. Uma vez realizado o ajuste, vamos trabalhar com 1.4, pressiono e mantenho pressionado, e está feito aí o ajuste, a configuração do meu computador para mergulhos com nitrox. Na tecla Escape, eu saio do modo de configuração e volto a navegar pelo menu. Vamos falar agora sobre o modo de planejamento do computador Goa. Vamos agora voltar a navegar entre os modos do computador aqui e até o modo de planejamento. Lembrando que o modo de planejamento, vou acessar o modo de planejamento, ele já está me falando aqui que eu estou usando um EAN 36. E aqui a gente consegue ver uma coisa engraçada. Tanto quando a gente vai configurar o nosso modo de mergulho, quanto utilizar o planejamento, é bem importante que a gente saiba que tipo de mergulho a gente escolheu lá no Mode, né? Se a gente vai mergulhar com ar comprimido, se a gente vai mergulhar com nitrox. Enfim, eu estou aqui com um EAN 36%. Olha que legal, ó. Conforme eu vou aumentando aqui a profundidade, vai me mostrando um limite não descompressivo para esse tipo de mergulho, com essa mistura gasosa, com essa pressão parcial de oxigênio. Então vamos pegar aqui dois valores, ó. A 27 metros, utilizando um EAN 36, eu posso permanecer 37 minutos no fundo. Muito bem, então a 27 metros de profundidade, com uma pressão parcial de 1.4 e um EAN 36%, eu posso permanecer 37 minutos no fundo. Vamos ver o que acontece agora se eu estiver utilizando ar comprimido? Então eu volto para minha tela de navegação, vou até o modo de mergulho, seleciono o modo de mergulho, navego até o ar comprimido, seleciono o ar comprimido e navego agora até o planejamento. Muito bem, uma vez no planejamento, a gente acessa o planejamento, vamos direto para 27 metros de profundidade. Então olha lá, a 27 metros de profundidade, pressão parcial de 1.4 utilizando ar comprimido, eu posso ficar até 21 minutos no fundo, é o meu limite não descompressivo. Então a diferença entre utilizar ar comprimido e uma mistura enriquecida com oxigênio a 37%, com ar comprimido eu posso ficar 21
minutos e com o EE36 eu posso ficar 37 minutos. Então o modo de planejamento serve para isso, para a gente poder planejar os nossos mergulhos. Voltando ao nosso menu aqui de navegação, vamos ver o que tem dentro aqui do System. Muita gente nem acessa, mas aqui dentro tem um ajuste muito importante. Primeira coisa que eu tenho dentro do System é o modo PC, onde eu vou utilizar aí uma plataforma Bluetooth ou uma base com cabo e vou baixar as informações do logbook do meu computador para o meu computador pessoal. E eu tenho aqui as unidades de medida. Então eu tenho as unidades de medida no sistema métrico, que vai me dar a temperatura em graus Celsius e a profundidade em metros. E eu posso selecionar o sistema imperial, onde eu vou ter a temperatura em graus Fahrenheit e a profundidade em pés. Então é muito importante a gente verificar e se certificar que a nossa regulagem está sendo feita aqui para o sistema imperial. Continuando a navegação dentro aqui do System, eu vou encontrar o histórico desse computador. Esse histórico ele fala quanto tempo esse computador mergulhou, né? Quantas horas de mergulho ele tem e qual foi a profundidade máxima atingida por esse computador. Essas informações aqui são informações do fabricante, a gente não consegue nem acessar, mas fica aqui dentro do System também. E aqui eu tenho uma outra configuração muito importante, que é a configuração dos meus alarmes, né? Alarme de subida, alarme sonoro de tempo de fundo. Então é interessante que eu deixe sempre essa configuração aqui com os alarmes ativados. Toda vez que eu fizer uma subida rápida, ele vai me dar uma sinalização aqui na tela do computador e um alarme sonoro também chamando minha atenção com relação à minha subida rápida. Voltamos aqui ao nosso menu de navegação, vamos navegar aqui até o cronômetro, né? O Goa, assim como o Neon, tem também a função de cronômetro. Basta manter pressionado o botão de cima e com o botão de cima eu aciono o cronômetro, paro o cronômetro, volto a acionar o cronômetro e um simples toque no botão de baixo eu zero aí o meu cronômetro. Saindo da função cronômetro e voltando para o meu menu, eu tenho aqui o modo de mergulho e o nosso logbook, tá? No nosso logbook aqui a gente vai entrar no logbook e aqui eu vou ter as informações de data, mês, ano e o horário que eu realizei os mergulhos, né? Para acessar as informações do mergulho, eu seleciono o mergulho. Nesse caso, o computador tem 3 mergulhos registrados. Eu seleciono o mergulho e aqui ele vai me dar as informações, né? O safety factor estava regulado como 0, o tempo de mergulho foi de 3 minutos, eu permaneci a uma profundidade máxima ali, eu atingi uma profundidade máxima de 10,9 metros, o meu ajuste pessoal estava no P1, a temperatura mínima registrada era de 22 graus, a pressão parcial do oxigênio estava regulada para 1,4 e eu estava utilizando ar comprimido. Então aprendemos aí a utilizar as funções do logbook. Voltando para o meu menu de navegação, configurações de mergulho, configurações de tempo, planejamento, System, a minha tela de mergulho, a tela que eu deixo o meu relógio com o segundo horário, o cronômetro, enfim. É isso aí, pessoal. Vocês viram que é muito simples utilizar o computador Goa, um computador muito bonito, um computador muito funcional, de fácil leitura embaixo d'água e com um detalhe super bacana, não sei se vai dar para ver aqui, mas o mergulho vocês vão conseguir ver. Basta pressionar e manter pressionado esse botão e eu acendo uma luz aqui na tela que facilita muito quando eu estiver realizando um mergulho noturno. Muito bem? Então é isso aí. Agora que vocês já aprenderam a configurar o computador de vocês, é hora da gente fazer o que a gente mais gosta. Vamos mergulhar com o computador Goa e você vai ver tudo que aparece na tela dele. Vem comigo!
realizando agora um mergulho com o computador Goa. A primeira coisa que chama a atenção é que, mesmo sendo um computador em formato de relógio com dimensões reduzidas, os números na tela são extremamente grandes, o que facilita bastante a leitura das informações que o computador fornece para o mergulhador. Podemos observar agora, nesse campo demarcado, a informação referente à profundidade atual do nosso mergulho. Essa informação vai aumentando ou diminuindo de acordo com a profundidade do nosso mergulho. Ao lado, podemos observar a informação referente ao limite não descompressivo, que significa o tempo que a gente pode ficar nessa determinada profundidade. Logo acima, a profundidade máxima atingida durante o mergulho. E ao lado dela, o tempo decorrido de imersão desde o momento em que deixamos a superfície. Aqui embaixo, a gente observa a temperatura da água no momento do nosso mergulho. Pressionando o botão do computador Goa, podemos observar uma mudança em sua tela. E agora as informações que aparecem são a profundidade máxima atingida durante o mergulho, a mistura de ar que estamos utilizando durante o nosso mergulho e a profundidade máxima operacional que está diretamente relacionada à mistura gasosa utilizada para a realização desse mergulho e a pressão parcial de oxigênio selecionada. Embaixo ainda podemos observar o horário do dia em que estamos realizando esse mergulho. Pressionando o botão superior por alguns segundos, podemos observar uma luz que se acende na tela do computador Goa. Isso facilita muito a leitura das informações durante os mergulhos noturnos, não sendo necessário iluminar o seu computador com a sua lanterna. Se durante o procedimento de subida excedermos a velocidade, um ponto surgirá entre as informações de profundidade atual e limite não descompressivo. Se essa velocidade for mantida, outro ponto aparecerá. E se não reduzirmos essa velocidade, um símbolo com um sinal de exclamação aparecerá, indicando que nossa velocidade de subida está muito rápida e que devemos diminuir essa velocidade. E antes de retornarmos à superfície, o computador Goa solicita que seja feita uma parada de segurança que acontece entre 6 e 3 metros de profundidade e tem a duração de 3 minutos. Repare que logo acima aparece a palavra SAFE, logo ao lado um símbolo, indicando que devemos parar por 3 minutos entre essas profundidades. Ao lado podemos observar um tempo de 3 minutos em um formato de cronômetro regressivo. E só assim, após a conclusão da parada de segurança, podemos retornar à superfície. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido um pouco mais sobre o computador Goa. Para maiores informações, siga a Cresce no Instagram, inscreva-se no canal do YouTube e até o próximo vídeo.